Programas e filmes sobre criminosos notórios são mais divertidos quando são baseados nas histórias e perspectivas desses criminosos. Assim como Goodfellas não seria tão interessante se não fosse contado da perspectiva de Henry Hill, a nova série da Netflix Clark não seria tão boa se não fosse contada da perspectiva exagerada do Clark Olofsson da vida real. Você pode não ter ouvido falar de Clark Olofsson, mas no final desta série de 6 partes da Netflix, você ficará se perguntando como não ouviu, pois sua história é tão chocante, implausível e absolutamente ridícula que parece inacreditável que não seja mais conhecido mundialmente. A série limitada Clark é baseada nas verdades e mentiras da biografia de Olofsson na vida real. Partimos de seu nascimento em 1947, onde entramos no útero de sua mãe em trabalho de parto para ver Clark como um feto. Eu não gostava que me dissessem o que fazer, diz a voz de um Clark adulto, Bill Skarsgård, então fiquei lá o máximo que pude, mas estava na hora. À medida que vemos Clark crescendo, ele descreve todos os tipos de travessuras em que se meteu, a maioria ilegal. Nunca tive um dia de trabalho honesto, mas sempre tive dinheiro, diz ele. Porque ele era criança, ele sempre tinha tempo em detenção juvenil, mas nunca foi um impedimento para ele. Aos 18 anos, ele está roubando, festejando e fazendo muito e muito sexo. Depois de um acidente de carro em que ele literalmente voltou dos mortos, o carro foi roubado, e ele deu um soco em um policial. Clark e seus amigos escapam do reformatório e vão para a praia, onde Clark conhece uma mãe solteira rica chamada Liz, Malin Levanon, e sua filha Madori, apelidada de Madu, Isabelle Grill. Ele mente para ficar com eles, tirando a virgindade de Madu e fazendo sexo selvagem com Liz. Olofsson é um criminoso sueco, que ao longo de sua vida foi condenado por tentativa de homicídio, agressão, roubo e tráfico de entorpecentes. Particularmente propenso a roubar bancos, Olofsson ganhou notoriedade durante o roubo de Normalmargor, cujos eventos inspiraram o termo Síndrome de Estocolmo, devido ao apego que os reféns sentiam por ele e seu colega ladrão. No entanto, esta não é uma série sobre Normalmargor. Na verdade, não é até o final do episódio 3 que vemos esse evento em particular recriado. Em vez disso, é uma série sobre tudo que Olofsson fez ao longo de seu passado criminoso, e ele com certeza se deu bem. Ele então planeja um grande assalto com seu amigo Gunnar, Emil August. Mas depois de roubar uma loja de artigos esportivos para obter suprimentos, a polícia os pega em flagrante. Gunnar entra em pânico e atira em um dos policiais. Agora ele é um assassino de policiais, e embora esteja fugindo, ele para e pede desculpas a Madu, que ele afirma ser o primeiro amor de sua vida, por mentir. Ela surpreendentemente fica ao seu lado, mesmo depois que ele é pego pelo detetive da polícia Tommy Lindstrom, Vilhel Blomgren, com mais fugas da prisão, casos amorosos e roubos do que você pode contar. A série se move a uma velocidade vertiginosa enquanto Clark encanta seu caminho por uma vida em que só ele importa. Todos os outros são danos colaterais quando ele embarca em uma carreira criminosa como um ator faz uma carreira no cinema, passando de emprego em emprego, ganhando celebridade e certificando-se de permanecer no centro das atenções por medo de perder relevância. Para Clark, isso não é sobre dinheiro ou poder, é sobre seu próprio ego. A certa altura, ele diz a seu colega ladrão de banco que não deve cobrir o rosto porque ninguém saberá que é ele. Ele estaria falhando em construir seu currículo. A sequência de abertura ridícula e grosseira da série é uma verdadeira declaração de intenção. Encontramos Clark narrando enquanto a câmera entra no útero de sua mãe e encontra o bebê Clark dentro, com o rosto de Skarsgård sobreposto a ele. Ele nos diz que esta será sua primeira fuga. Produzido e dirigido por Jonas Åkerlund, Clark trata seu assunto com a quantidade certa de reverência e irreverência. Na maioria das vezes, as façanhas de Clark são tratadas como a brincadeira que são. Sim, ele não está exatamente cometendo crimes sem vítimas, mas os crimes são mesquinhos em sua maior parte, e ele parece tratar suas punições com o reconhecimento de que é o custo de fazer negócios como um delinquente. Olofsson esteve envolvido no assalto a banco, em 1973, onde o termo Síndrome de Estocolmo foi cunhado pela primeira vez. Não temos certeza se seus encantos foram parte da razão pela qual os reféns nesse caso defenderam seus captores ou não. Mas depois de assistir ao primeiro episódio, não seria um exagero pensar isso. É extremamente irônico, muito parecido com o resto do show, que certamente não tem medo de ficar estranho e ir grande. Na verdade, você sente que pode ter medo de ser pequeno com tudo, desde o ritmo anárquico, as cenas de sexo estridentes, as sequências de fantasia perturbadas, todas marcadas até 11.
Até os títulos dos episódios são exagerados. O episódio 1 é chamado de Ser o Melhor em Ser o Melhor não era minha praia, então decidi ser o melhor em ser o pior. É o diretor Jonas Åkerlund por toda parte e não será para todos, longe disso. Mas se você estiver disposto a ir com o absurdo e a grandiosidade deste show como um reflexo da própria exuberância e senso de autoestima de Clarke, é um incrível passeio divertido. Åkerlund está posicionando Clarke como uma figura simpática, apesar do fato de que ele tira vantagem de todos que conhece, e em programas como esse, os criadores às vezes cruzam a linha tênue de fazer o criminoso parecer um herói demais. Estamos satisfeitos até agora que Clarke está sendo mostrado como o cara mais malvado que ele era, embora possa parecer encantar seu caminho para o coração de alguém como Madou. À medida que vemos mais façanhas de Clarke ao longo das décadas e a busca de Lindstrom, veremos se Clarke se torna mais um herói ou não. Dado que o show é baseado nas próprias histórias exageradas de Clarke, esperamos que a adoração do herói permaneça nos níveis em que o show está agora. Testemunhamos Clarke mudar e crescer, mas também regredir ao longo do tempo, como a série traça várias décadas. Os primeiros 5 episódios estão perto de pura fantasia, enquanto o final começa a trazer as coisas, ainda que levemente, para a Terra. No 6º episódio, vemos um Clarke idoso lutando com sua vida, e o papel que desempenhou na vida dos outros de uma maneira que seu solipsismo nunca lhe permitiu antes. À medida que seu biógrafo tenta desfazer seu comportamento destrutivo, o ritmo diminui e parte do brilho desaparece. Onde a violência e a natureza egoísta de Clarke já foram usadas para rir, aqui elas se tornam muito mais assustadoras e reais.